Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula para a gente tratar do assunto de saneamento básico. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito das adutoras, especificamente do perfil topográfico das adutoras. Nós temos aqui no sumário do nosso projeto, tópico 5, e no tópico 5.1.1 vocês devem fazer o perfil da adutora, nesse caso de água tratada. Ambas as cidades eu quero que seja feita a adutora de água tratada, ou seja, aquela que interliga a ETA ao centro de reservação existente na cidade de vocês, tá? Então, esse perfil de adutora eu não falei para vocês durante as aulas de preleção, só ensinei como é que elas são dimensionadas quando trata-se de uma adutora por gravidade ou de uma adutora por recalque. Mas hoje nós vamos ver o perfil topográfico. Esse perfil topográfico ele é a primeira coisa a ser feita antes mesmo do dimensionamento da adutora, tá? É a partir do perfil topográfico em que se faz o dimensionamento da adutora, certo? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Então observem o seguinte, eu vou mostrar um perfil aqui já pronto para vocês terem ideia do que é isso, tá? O perfil ele é composto de duas plantas, uma planta que é a planta do terreno, onde tem o traçado, e um outro que é o desenho do perfil topográfico, não é planta, é o perfil topográfico em si. Então, uma planta com o traçado da adutora, vejam só, aqui ó, temos o ponto de partida da adutora, que é da ETA, essa linha em verde representa o traçado dessa adutora, então ela se estende até esse centro de reservação aqui, ó, ela chegando aqui nesse reservatório, e esse reservatório ele é responsável pelo abastecimento desse loteamento aqui, ó, dessa área aqui da cidade, tá? Então o traçado da adutora, vocês podem notar, ela passa pelas vias públicas, tá? Então sempre traçado de adutora é pelas ruas, é pelas vias públicas, não vai passar a adutora no meio de quadra, no meio de lote. E aqui nós temos as estacas. As adutoras elas devem ser estaqueadas a cada 20 metros, ou seja, a cada 20 metros de distância horizontal vai ser posicionado uma estaca. Então aqui ó, no início da adutora tem a estaca 0, depois temos aqui a estaca 1, virou estaca 2, estaca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notem que essas estacas são equidistantes. Há uma distância entre elas de 20 metros. E observem que as estacas não são todas que estão numeradas, porque senão o desenho ia ficar super carregado. Desse modo, a gente indica a numeração apenas das estacas múltiplas de 5, certo? Ou seja, de 5 em 5, a cada 5 estacas, coloca aqui na planta o seu número correspondente para facilitar a identificação, certo? Então, essa aqui é a planta com estaqueamento da adutora, interligando esses dois reservatórios, tá? E aqui, ó, nós temos o perfil topográfico. O que é o perfil topográfico? Simplesmente um gráfico onde no eixo X, no eixo Y, melhor dizendo, nós temos as cotas, certo? Então aqui parte 725, 750, 775, até aqui ó, onde o reservatório está na cota 800, tá? E aqui ó, no eixo Y, o que vem no eixo Y? As respectivas estacas, tá? Esse trabalho aqui ele ficou muito bem feito, tá? A pessoa, além de colocar as estacas múltiplas de 5, ele colocou todas elas, tá? Então, cada uma das estacas tem o seu respectivo valor aqui de cota. Então, se eu parto nessa linha aqui, ó, e cruzo com esse outro ponto de cá, ó, no eixo X, eu sei qual que é a altitude desse terreno, qual que é a cota desse terreno, tá? Então, aqui esse trabalho teve 138 estacas, e isso nos quer dizer que elas são espaçadas a cada 20 metros, que a distância total é de 2.760 metros. Então está aqui indicado, inclusive, nessa outra coluna, as distâncias de cada uma das estacas, tá certo?
E aí tem a cota do terreno para cada uma das estacas, bem como a cota de projeto. Veja só, uma coisa é a cota do terreno, que é o que vocês pegam observando na planta, e outra coisa é a cota da adutora. Veja que a cota da adutora ela está posicionada abaixo do terreno, porque na maioria desse caso aqui, desse projeto, ó, essa adutora ela está abaixo do nível do terreno, aproximadamente 1 metro abaixo do nível do terreno, tá? Então ela foi construída dessa maneira. Aqui tem o centro de reservação, onde ela está chegando, né? Aqui tem a tubulação de interligação e aqui o trecho de adução, tá? Então é importante vocês verem aqui o trabalho, ó, tem a legenda, traçado horizontal da adutora, perfil topográfico da adutora, reservatório, carimbo bonito, tá? Arquivo PDF. Vamos ver aqui no CAD, então, como é feito esse traçado dessa adutora. Então aqui, ó, nós temos as cidades. Veja que eu desliguei as layers de metro em metro, então as layers aqui só de 5 em 5 metros, para facilitar a visualização do conteúdo da planta, tá? Eu sugiro que vocês façam isso, e quando vocês forem pegar a cota do terreno, aí vocês têm que ligar novamente essa layer. Quando eu for fazer isso, eu vou mostrar, vou ligar essa respectiva layer, tá? Então, ponto de partida que é a estação de tratamento de água, ela tá, a água é tratada aqui, daqui ela é distribuída para toda a cidade. Então, tem essa nova área aqui, ó, que vai ser abastecida. No caso, tem o centro de reservação aqui, ele tá, não está aparecendo aqui, porque foi uma das layers que eu acabei desligando e ela correspondia ao reservatório. E aí tem um traçado, tá? Essa linha azul aqui, ó, é o traçado da adutora, tá? Relembrando que ela sempre vai passar, ela deve percorrer aí, ó, passar pela cidade nas vias públicas, nas ruas, tá? Não vou passar a adutora cruzando quadra ou lotes, sempre o traçado dela passando pelas vias públicas. E notem que nesse caso aqui, ó, tem uma segunda adutora aqui, ó, que abastece uma outra região aqui da cidade, tá? Então essa adutora que provavelmente já existia, ela não tinha capacidade de atender esse loteamento, foi necessário fazer uma adutora paralela a essa existente, ok? Bom, vamos ver a questão então do estaqueamento. O estaqueamento, pessoal, eu vou apagar essas estacas aqui para que vocês possam entender como é que vocês vão fazer. Bom, essa aqui é a estaca 0. Eu vou colocar a cada 20 metros vai ter uma estaca. Aqui para identificar a estaca eu estou usando essa linha aqui. Então, ó, vou usar um comando line aqui, ó, partindo dessa linha, eu vou medir aqui, ó, 20 metros nesse traçado que já foi feito. Aqui está dando 20 ponto alguma coisa. Vou dar um comando aqui de 20, enter. Então, ó, aqui, ó, tem 20 metros. Então, eu tenho que colocar uma nova estaca aqui. Vou pegar essa aqui, simplesmente vou copiar aqui. Então, ela ficaria aqui. Segunda estaca, certo? Bom, vou apagar aquela layer porque não tem necessidade dela aparecer aqui. Vou deixar só a adutora. Então, saindo daqui, ó, tem uma curva, tá? Então, como é que vocês vão fazer nessa situação de curva? Vocês vão medir essa extensão até a curva. Deu aqui 8.1, deixa eu pegar aqui com maior cuidado. Daqui até a curva. Deu aí, ó, 8 metros, tá? Então, se aqui tem 8 metros, eu preciso andar ainda mais 12 metros aqui para frente até a próxima estaca. Então, vou colocar uma layer aqui, ó, com 12 metros. Então, até aqui tem 12 metros. No final dessa layer, eu preciso colocar uma outra estaca. Então, vou novamente copiar essa que eu já tenho aqui e vou posicioná-la aqui, tá? Aí façam os ajustes devidos. A estaca não vai ficar assim, ela tem que ficar perpendicular à adutora, tá? Então, consertando, ela ficaria aqui.
Então aqui é a segunda estaca, certo? E assim continua o trabalho. A cada 20 metros vocês têm que posicionar uma estaca, certo? Vejam só, eu vou ficar medindo linha por linha aqui a cada 20 metros? Pode ser, é uma das maneiras de executar esse trabalho. Porém, eu recomendo que vocês usem o comando offset. Como assim o comando offset? Essas estacas não tem que estar espaçadas a cada 20 metros, então dou um offset aqui de 20 metros, clico nessa estaca que já foi colocada e lanço ela a 20 metros. Vou colocar ela aqui, tá? Então ela está bem aqui. E aí vocês podem então fazer esse trabalho simplesmente usando offset. Vem, offset, 20 metros, enter, copia a estaca, leva para a próxima. Isso é possível ser feito quando quando a adutora ela é reta, tá? Se tiver alguma curva, vocês têm que ficar atento para que tenha exatamente 20 metros, tá? Então o jeito mais fácil é fazer aqui, ó, offset com 20 metros. Offset de novo. E assim sucessivamente. É importante que vocês verifiquem se de fato elas estão ficando exatamente com 20 metros, tá? Então depois vocês façam a verificação, porque eu vou conferir isso no trabalho de vocês. Vou vir aqui, ó, e vou pegar aleatoriamente algumas estacas e vou verificar se elas foram espaçadas devidamente com 20 metros, certo? Isso aqui, pessoal, esse trabalho aqui, ó, então vocês vão fazer esse estaqueamento até a adutora chegar aqui no reservatório, onde será o seu final. Isso aí, pessoal, esse exercício de estaqueamento dessa adutora é semelhante ao que vocês fizeram lá no projeto de estradas, tá? Lá no projeto de estradas, quem já fez essa disciplina, eu acho que grande parte já deve ter feito, vocês fizeram um estaqueamento de um traçado de uma rodovia. Aqui é semelhante, são os mesmos passos, tá? E a construção do perfil topográfico eu ensino vocês na próxima aula. Então essa aula mostrou para vocês aí, primeiro, o traçado da adutora. A primeira coisa para fazer o traçado é conhecer o seu ponto de início e o seu ponto de final. Depois é fazer o traçado na planta, lembrando que a adutora deve sempre passar por vias públicas, tá? Nunca passar no meio de quadra, no meio de lote, sempre nas vias públicas, buscando o menor percurso, o menor tamanho dessa adutora. E feito o traçado, vocês vão fazer o estaqueamento. Lembrando, o estaqueamento é feito a cada 20 metros. Então, a cada 20 metros vocês vão posicionar uma estaca e vocês vão numerar as estacas múltiplas de 5 na planta, tá? Para facilitar a visualização e reconhecimento dessas estacas, certo? Próxima aula, então, a gente vê como se monta o perfil topográfico.